Algumas semanas eu vi a notícia de que um pai, na região de Jakarta, na Indonésia, um pai vendeu o seu filho de 11 meses para que ele pudesse usar o recurso. Ele vendeu um filho de 11 meses por cerca de R$5.000, para que ele pudesse usar o recurso para jogar e comprar alguns itens pessoais. Mas a maior parte do dinheiro, o que moveu esse pai, foi o jogar. Esse homem foi preso, obviamente, graças a Deus, graças às autoridades locais, e também as pessoas que compraram essa criança foram presas, porque elas estão ligadas a grupos de tráfico de pessoas. Um pai capaz de vender um filho de 11 meses por R$5.000 para jogar. O tema da minha mensagem hoje com você, dessa nova série que iniciamos domingo passado sobre vícios, é: não jogue a sua vida, ou não jogue com a sua vida. Não jogue com a sua vida, porque nós vivemos uma epidemia de pessoas viciadas em jogos na nossa sociedade, e aquilo que afeta a nossa sociedade, aflige a igreja, porque a igreja, ela está aqui para servir e lidar com os problemas da sociedade. Nós estamos aqui para trazer esperança às pessoas. Nós estamos aqui para trazer realmente um serviço no sentido de abençoar, no serviço de servir pessoas mesmo, de ajudar pessoas a viverem a melhor vida possível nesse mundo. E se há coisas que estão destruindo as pessoas, então isso é assunto também da igreja. Nós estamos tratando aqui dessa série Vícios, não porque somos um grupo de viciados, apesar que eu acredito piamente que há várias pessoas que frequentam os nossos cultos que estão lidando com algum tipo de vício. Mas nós estamos aqui para entender o problema da comunidade, da sociedade, e para ajudar pessoas. Nós estamos aqui também para evitar que alguns de nós que estamos aqui também possam se conectar a esses vícios. Porque o apóstolo Paulo diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Nenhum de nós aqui está isento a sermos viciados em qualquer um dos vícios, dos número infinito de vícios que a sociedade oferece. Nenhum de nós. Então esse é um assunto muito importante para a igreja. Eu peço que você reflita comigo sobre essa questão dos vícios. Não jogue com a sua vida. Não jogue com a sua vida. Nós entendemos, irmãos, que Jesus, aquele que é Deus e se fez carne, habitou entre os homens cheio de graça e verdade. Ele veio trazer uma vida de verdadeira liberdade. E isso está em afronta, em forte oposição em relação aos vícios. Porque uma das marcas do vício é que ele escraviza a pessoa. Ele domina a pessoa. E eu quero lembrar a você o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, quando o apóstolo Paulo afirmou que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Ele diz assim: tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Sim, cristãos têm liberdade de fazer qualquer coisa, mas essas coisas convêm, essas coisas nos dominam, essas coisas nos edificam. E como o apóstolo Paulo também fala à igreja de Corinto, ele fala: quer você coma, quer você beba, ou faça qualquer outra coisa, você deve fazer tudo para a glória de Deus. É por Ele que nós estamos gastando a nossa vida, porque Ele nos comprou para si mesmo. Somos o povo exclusivo de Deus. Então, eu e você precisamos entender que essa grande proliferação de jogos, de apostas, aponta para o fato de quanto a nossa sociedade está enferma. Hoje, se você clicar em qualquer lugar no Google, você vai ver sobre a crise das bets. Essas grandes empresas, corporações internacionais, que invadiram o país, que fazem lavagem de dinheiro, que pegam o recurso do nosso país e levam para paraísos fiscais, roubando a renda da população brasileira, os recursos, com o pretexto de que iriam gerar muitos impostos para o país. A epidemia de pessoas que estão apostando nessas bets, além de todas as outras formas de jogos já existentes, revela o quanto a sociedade está enferma, o quanto a sociedade é vazia de sentido e de propósito. Revela também o quanto o interesse pelo capital financeiro faz com que as pessoas e famílias sejam prejudicadas. Revela o quanto os nossos governos, ou o nosso governo, não se importa com a população e continua usando a estratégia de pão e circo, para manipular as pessoas, a sociedade, para controlar a população, para que se mantenha no poder, e isso sempre, isso é sempre, aqueles que estão no poder.
O quanto parte da população se anestesia do seu sofrimento com uma diversão que aprisiona. O quanto parte da população quer enriquecer sem trabalho. Porque trabalho dá trabalho. Quanto parte da população quer enriquecer sem trabalho, mergulhando num mar de ilusão. De ilusão. Então é importante a gente pensar sobre o vício. Eu quero responder a pergunta que talvez seja óbvia para você: o que é o vício? Pelo jeito nós estamos sem aqui o apoio da nossa projeção. O que é o vício? Quero dizer para você que essa palavra vício é interessante porque ela vem de uma palavra no latim que significa falha ou defeito. Se você for para o dicionário, você vai ver que vício é um defeito, é uma imperfeição grave em uma pessoa ou coisa. A OMS, a sociedade, a organização, eu já ia falar da nossa, outra sigla da OMS, é que a nossa missão, OMS, a missão que plantou a Igreja Missionária no Brasil, chama-se OMS, que era Oriental Missionary Society, Sociedade Missionária Oriental, e hoje o nome é One Mission Society. Então essa é a nossa missão, mas a OMS, a Organização Mundial da Saúde, considera o vício uma doença, uma doença. Inclusive tem todo o código, eu não vou ficar mencionando isso para você pode pesquisar na internet. Agora, de forma simples, irmãos e amigos, vício é qualquer coisa que leva a pessoa a depender ou a ser dominada por ela. Qualquer coisa que eu preciso usar todo dia, que não construa a mim, as pessoas, que não seja benéfico, mas que me leve a uma dependência, que me leve a um domínio dessa coisa, exercer para mim. Você fala com pessoas e as pessoas dizem: não, eu não sou viciada, mas eu não consigo ficar um dia sem isso. Eu não sou viciada em celular, eu não sou viciada em bebida, eu não sou viciado, não é? Então por que você não para? E você conhece que os viciados, a primeira resposta de um viciado é: eu paro a hora que eu quero. Eu paro a hora que eu quero. Então por que você não para? Então, qualquer coisa que me domine, qualquer coisa que eu dependa disso, para que eu possa manter um mínimo de sobriedade, ou de prazer, ou de sentido para a minha vida, significa que eu estou lidando com o vício. Agora, a grande questão aqui é o vício de acordo com a Bíblia. O vício de acordo com a Bíblia. Eu não quero descartar aqui outros fatores físicos, emocionais e sociais que fazem com que as pessoas entrem em um vício. Mas o que é importante quando a gente pensa como vício, como cristãos, a partir da Bíblia, é que o vício é produto da degeneração do pecado na humanidade. Ou seja, a entrada do pecado no mundo, conforme nós vemos em Gênesis 3, corrompeu a nossa moral, corrompeu a imagem de Deus em nós. O ser humano, sem a graça de Deus, está corrompido moralmente. A raça humana, então, é universalmente depravada como resultado do pecado em Gênesis 3. Essa capacidade do homem de querer o bem, ela está tão debilitada, irmãos, que requer a ação da graça divina para que o ser humano possa alterar o seu curso, para que ele possa ser salvo. Ou seja, o ser humano no seu estado natural, sem Cristo, é tão degradado moralmente, que ele não tem como transformar a si mesmo, que ele não tem como salvar a si mesmo, ele não tem como conhecer a Deus, a menos que a graça de Deus esteja atuando no coração dele. Se eu e você hoje conhecemos a Deus, é porque a graça de Deus veio sobre nós. Como na nossa teologia armínio-wesleyana, a graça preveniente de Deus, que veio antes no nosso coração, antes que a gente tenha a consciência da ação de Deus, ou que a gente chegue no ponto de poder render o nosso coração a Ele. A graça de Deus está trabalhando antes na nossa situação de pecado, na nossa queda moral, na nossa doença espiritual. Então, quando a gente pensa no vício, o vício tem toda essa questão, porque nós temos as questões sociais, nós temos um impulsionamento do marketing. As bets hoje, praticamente, elas estão estampadas nas camisas dos times de futebol brasileiro de elite, do campeonato principal de futebol no nosso país. Elas financiam grandes marcas, ou seja, uma propaganda, há um marketing pesado para que as pessoas possam gastar seu dinheiro nessas bets. Agora, quando a gente fala também de vício de jogos, eu converso com algumas pessoas, alguns de nós aqui temos filhos viciados em jogos dentro de casa, viciados, atrapalham seus estudos,
Alguns jovens que poderiam estar trabalhando e serem úteis à sociedade, à sua família, estão escravos de jogos, jogando nos seus quartos, em computadores, jogos online. Eu e você conhecemos casais que estão em crise por conta de jogos. Muitas vezes aí, a maior parte dos casais que eu conheço, por conta dos homens que estão viciados em jogos, e isso atrapalha profundamente o relacionamento com a sua esposa, o seu casamento, com a sua família. Então, quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, nós vemos que a grande parte desse problema, a fonte principal desse problema, não é social, não é um ambiente, não tem a ver simplesmente com a educação, mas tem a ver com a questão espiritual. Eu quero lembrar um texto conhecido de todos vocês, que é Efésios capítulo 2. Eu quero ler com vocês o verso 1 a 3, porque esse texto mostra essa realidade espiritual de morte, de degradação na humanidade. Se você puder abrir a sua Bíblia ou ligar aí no seu smartphone, Efésios capítulo 2, verso 1 a 3. E o texto, eu vou lê-lo aqui, você pode me acompanhar na leitura, diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, nós vemos que o problema do homem não é simplesmente o fato de que ele está em desarmonia consigo mesmo, com o seu semelhante ou com o seu ambiente. O problema central é a nossa condição espiritual, porque diante de Deus nós estamos mortos em nossos delitos, em nosso pecado. E eu sei que a gente não gosta muito dessa palavra pecador, eu sou pecador, você é pecador, mas pecador é mais do que nós estamos jogando viciados em alguma coisa, ou que nós estamos cometendo a imoralidade perante a sociedade. Pecador significa que algo está errado entre mim e Deus, algo está errado entre você e Deus, ou seja, nessa condição mais teológica, significa que nós estamos separados de Deus, e nessa condição nós podemos ser perversos, podemos ser infelizes, podemos ser ansiosos, podemos ser pobres socialmente, ou podemos ser virtuosos, podemos inclusive ser felizes, podemos ser ricos, mas estar nessa mesma condição de pecado, porque esses itens não fazem parte do juízo. Chamar alguém de pecador não é condenar suas maneiras ou a sua moral, é a crença teológica de que o que mais importa para essa pessoa é o perdão, a graça e a salvação de Deus em Cristo Jesus. Então o pecador está em qualquer nível da sociedade, em qualquer cultura, em qualquer canto desse planeta, porque somos todos herdeiros dessa natureza pecaminosa. É uma posição que estamos diante de Deus. E eu falo isso porque talvez você esteja aqui nessa manhã e você fala, está tudo bem com a minha vida, essa série de mensagens não tem nada a ver comigo, porque eu não tenho vício nenhum. Aliás, na minha família ninguém é viciado em nada, não vejo nenhum problema perto de mim. Então, eu e você precisamos entender que a palavra de Deus sempre tem a ver comigo e com você, porque todos pecaram e separados estão, destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano está na mesma condição, a menos que a graça de Deus traga perdão e salvação, e nos transforme de dentro para fora, à semelhança de Jesus. E nesse texto que eu leio, especificamente aqui, eu quero lembrar a você, que o texto diz que há 3 fontes de influência, que controlam e dirigem as pessoas sem Cristo. O primeiro deles é o que Paulo chama de presente ordem deste mundo, o curso deste mundo. O que Paulo está falando aqui é o espírito dessa época, ou seja, o sistema de valores que permeia a nossa sociedade. Então ele fala que essa é uma fonte de influência para que as pessoas permaneçam mortas em seus pecados, que essa é uma fonte de influência e de domínio sobre as pessoas que estão fora da graça de Deus. Ele fala, nós éramos assim, nós estávamos mortos em pecados porque seguimos a presente ordem desse mundo. Ou seja, nós falamos no mês passado sobre a série da cultura do mundo pós-Jesus, essa cultura ocidental que tem abandonado os valores do Evangelho, do Reino de Deus, que solidificaram essa mesma cultura.
E é interessante, estava ouvindo um estudioso ontem mesmo, ele dizendo assim que quando uma população, quando uma sociedade abandona a sua religião, a sua fé, significa que está abandonando o seu passado, está abandonando a sua história, está abandonando o seu senso de identidade. É exatamente isso que tem corroído os fundamentos da sociedade ocidental. Então é interessante, irmãos, que a gente pensou sobre a cultura, e essa cultura, de muitas formas, nos influencia e nos afasta de Deus. E essa cultura, de muitos modos, de muitas maneiras, é expressão dessa morte espiritual. Paulo diz assim, que fora de Cristo a gente vai seguir a cultura mesmo. Nós vamos seguir os valores dessa sociedade sem Deus. Nós vamos seguir, é uma força de influência extremamente forte sobre o ser humano, na nossa condição de pecado. Segunda força que ele fala aqui é Satanás. Ele fala do diabo. No texto aqui que nós vemos, ele fala: nós seguimos a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Aqueles que estão vivendo na desobediência têm um espírito atuando também. Nós não podemos negar a ação de Satanás, porque nós vivemos numa sociedade onde tantas pessoas são viciadas nas mais variadas formas de vícios, porque também é uma influência de Satanás. A Bíblia diz que ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória de Deus na face de Cristo. A Bíblia diz que Satanás é um enganador. Satanás, ele induz a tentação. É por isso que Pedro diz lá: sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda de redor procurando a quem possa tragar. Então, quando nós vemos essa epidemia de pessoas viciadas, sejam em drogas, em álcool, qualquer outro tipo de vício, como vimos semana passada, tão bem explanado aqui pela pastora Marinês sobre a pornografia, como nós vemos essa epidemia nos jogos, há uma ação espiritual, há uma ação do diabo, em usar essas ferramentas que a sociedade sem Deus propicia, para que as pessoas sejam escravizadas, para que elas sejam destruídas, para que elas se acabem, para que elas vivam vidas vazias, para que elas não tenham realmente um relacionamento com Deus e vivam com sentido e com propósito. O diabo, ele é ardiloso, irmãos. O diabo, naquele texto que o pessoal cita em João 10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, que é um texto que se refere, muitas vezes a gente cita para o diabo, mas estava falando em relação aos líderes espirituais, na geração de Jesus. Mas é isso, o diabo faz isso. O diabo é o pai da mentira, Jesus afirmou. E o diabo engana as pessoas. Há um poder maligno com controle nesse mundo. E é por isso que Satanás, diante de Jesus na tentação no deserto, diz assim: se você prostrado me adorar, eu te dou todos esses reinos desse mundo. Porque ele impera nesse mundo. E quando Paulo usa a expressão aqui, poder do ar, porque ele está falando desse domínio do maligno, na área espiritual. Não é algo que você é palpável, mas ele é tão real quanto aquilo que você pode apalpar, que você pode tocar. Então essa é a segunda fonte de influência quando a gente pensa no vício. E a terceira é a nossa carne. Carne representa a nossa natureza pecaminosa. Ele fala assim, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos que nos inclinam para o mal, que nos inclinam para longe de Deus, do seu propósito, do seu amor. Todos nós lidamos com a inclinação da carne. É por isso que nós continuamos sendo tentados, porque quando recebemos a Cristo, recebemos uma nova identidade, uma nova natureza, nos tornamos filhos de Deus, uma nova natureza espiritual, mas ainda habitamos ou vivemos na carne. Nós ainda temos um corpo, nós ainda somos inclinados nessa natureza. A natureza pecaminosa em nós, através de Cristo, foi golpeada, ela foi derrotada, mas ela ainda subsiste dentro de nós. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, que nós devemos andar em espírito para não cumprir os desejos da carne. É por isso que quanto mais você alimenta o espírito, mais forte espiritualmente você é, e menos você se submete aos desejos da sua própria carne, da sua própria natureza, às suas paixões. Quanto mais de Deus, menos de você. Pegando a última canção, que ele cresça e nós diminuamos, como orou João Batista, importa que ele cresça e a gente diminua. É por isso, irmãos, que eu e você podemos nos alimentar de Deus e enfrentar as tentações numa posição de força e não de fraqueza. Às vezes eu e você achamos que o pecado ficou mais forte. Não é que o pecado ficou mais forte, a tentação ficou mais forte, nós é que ficamos mais fracos, porque provavelmente estamos alimentando mais a carne do que o espírito. Se eu e você andarmos no Espírito, cheios do Espírito, vivendo a vida do Espírito, que já recebemos em Cristo,
então nós não vamos cumprir o desejo da carne. Então eu e você vivemos essa batalha diariamente. Você enfrentou essa batalha nessa semana, nós enfrentamos essa batalha já desde que acordamos. Provavelmente você já teve algum momento nesse dia mesmo, tão curto, em que você teve que lutar com algo da sua carne. Quanto mais cheios do Espírito, mais cheios da presença de Deus, menos essa carne vai ser uma fonte de influência. Mas o que o apóstolo Paulo descreve aqui é o quadro de Romanos capítulo 1 e 2, a depravação da humanidade. E ele fala: a humanidade é assim, está morta em seus delitos e pecados, fortemente influenciada pelo mundo, a cultura sem Deus, pelos valores da sociedade sem Deus, pelo diabo, que é o príncipe do poder espiritual das trevas, e fortemente influenciada pelos enganos do seu próprio coração. Por isso Jeremias disse em Jeremias 17:9, enganoso é o coração do homem, mais do que qualquer coisa, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Esse é o nosso coração. Então, com esse fundamento que nós vemos na Bíblia, nós entendemos, irmãos, o resumo desse texto, conforme o apóstolo Paulo diz aqui, é que nós estamos mortos, sem Cristo, nós estamos mortos espiritualmente, estamos escravizados pelo mundo e pelo diabo, e pelo engano do nosso próprio coração, estamos condenados, somos por natureza filhos da ira. Ou seja, se morrermos nessa situação sem Cristo, nessa condição espiritual, nós estamos sim condenados ao juízo final, ao juízo eterno de Deus. Essa é a condição de todo ser humano, de acordo com a Bíblia. E aí, voltando então para o assunto, que é o terceiro ponto, o vício dos jogos, eu quero dar uma atenção a esse vício, porque se você ler qualquer jornal, você sabe que hoje, é um assunto extremamente relevante para o país, pensando em termos sociais, pensando em termos econômicos, é um assunto extremamente importante em relação às famílias, Então o vício dos jogos é chamado também de ludopatia, que é exatamente essa doença que acabou sendo viciada em jogos de azar, Então, o Brasil sempre flerta com isso, Quem aqui talvez já não fez uma fezinha no jogo do bicho? Eu lembro quando eu era criança que tinha uma vizinha que sempre andava nas casas, sempre vinha perguntar para minha mãe: você sonhou com o quê? Sonhou com o quê hoje? Sonhou com algum bicho? E eu tenho um testemunho poderoso do Evangelho aqui para dizer para vocês, irmãos. Porque um dia meu pai perguntou: o que você sonhou? Eu falei: eu sonhei com um macaco. E meu pai jogou no macaco aquele dia. E meu pai ganhou no jogo do bicho. Com um sonho, revelação, não foi do arcanjo Miguel, nem do Gabriel. E com aquele dinheirinho eu comprei uma mobilete. Alguém sabe o que é mobilete? Que os adolescentes e jovens nunca ouviram falar o que é isso. Mobilete? O que é isso? É um canivete? O que é mobilete? Olha, então eu tenho um testemunho para você do jogo do bicho. Puxa, o pastor, corta aí a edição, culto ao vivo, irmão. Meu Deus, estou perdido agora, hein? Dando um testemunho do jogo do bicho. Irmãos, o jogo, ele não está na Bíblia. Teve um irmão que chegou para mim e falou: pastor, mas na Bíblia não diz não jogueis. Não fala nada contra o jogo do bicho. Não jogueis no bicho, não fala nada. Irmãos, quando você olha para a Bíblia, você vê que a ideia de jogo, dinheiro, de jogos de azar, contraria mas muitos princípios bíblicos. É verdade, a Bíblia em nenhum momento fala do vício, não sejais viciados, a Bíblia não fala, mas a Bíblia, em todo o seu contexto, promove uma vida de liberdade, de libertação, uma vida livre de qualquer coisa que te impeça de correr a caminhada proposta por Jesus. Então, eu mencionei aqui o apóstolo Paulo: tudo é lícito para você, mas convém, edifica. Está te dominando? Paulo diz: eu não vou me deixar me dominar por nada. Tudo é lícito, mas não convém. A questão do dinheiro, o problema é que aguça a cobiça do coração. Por que a galera joga? Por que as pessoas continuam caindo no conto do bilhete premiado? Porque aguça a cobiça do coração. Puxa, eu vou ganhar tanto. Se eu apostar só isso, eu posso ganhar tanto. Isso mexe com a cobiça, a avareza do coração humano. Eu estava pesquisando sobre isso e vendo que algumas bets, inclusive, dão crédito para você começar a jogar. Dá vintão para você começar a jogar. Olha que dinheirão. Você joga com vintão, vai ganhar cenhão. Pô, fiz um baita do negócio. É o primeiro baseadinho para você começar a jogar. Aí você começa a fumar o primeiro baseadinho do jogo, e dali a pouco você vai.
Aí quando você investe um pouquinho de dinheiro, mais você perde. Aí você fala, não, agora preciso jogar para recuperar. Não, não posso, agora tem que recuperar esse dinheiro que eu perdi. E aí você sabe onde isso aí vai chegar. Quando a gente olha para a dinâmica dos jogos, irmãos, eu nem vou falar muito sobre isso, porque você pode pesquisar tanto sobre esse assunto recente, mas eu quero mencionar aqui, irmãos, que há casos, estava vendo um testemunho de uma cozinheira, que perdeu 80 mil reais jogando nessas bets, perdeu toda a economia de vários anos. Primeiro ela perdeu o salário, depois ela foi tentar recuperar o salário, ela pegou a poupança e começou a jogar, e ela perdeu 80 mil reais. Estava vendo um testemunho de um mecânico, um homem comum, trabalhador. Ele estava falando aqui que ele parou de viver por conta disso. Ele perdeu 50 mil reais em apostas e ainda está pagando um empréstimo de 30 mil. 30 mil para pôr as contas em ordem. E ele diz assim, que ele foi influenciado por um amigo mostrou para ele como uma forma de investimento. Uma forma de investimento. Ele diz assim, eu ganhei bastante dinheiro no começo, um dinheiro que eu nunca tinha visto. Depois eu parei de ganhar, comecei a perder. E aí eu comecei então a jogar com o meu salário, tentei recuperar. E onde isso chegou? Ele diz assim, que ele fez um empréstimo consignado para pagar as dívidas e continuou apostando. Depois ele usou o FGTS, perdeu todo o dinheiro. Perdeu o dinheiro das férias num único dia. Ele só parou quando ele contou para a esposa. E aí você sabe o que aconteceu, né, irmãos? Você imagina o que aconteceu com essa esposa? Não para ou morre. Dependendo da esposa é isso. E graças a Deus por esposas assim. Graças a Deus. Porque esposa banana não leva a nenhum lugar, irmão. Irmã não seja uma esposa banana. E você, irmão, também não seja uma esposa banana, não. A gente tem que lutar pela felicidade da nossa família, pelo casamento. E se tem uma coisa, você tem que voar no pescoço mesmo. Entendeu? Voa no pescoço. Não tolera esse tipo de coisa, não. O que acontece, irmãos, só tentando fechar o assunto dos jogos, é que esse é um problema tão sério, que o pessoal está usando o dinheiro da Bolsa Família para jogar. Alguns estudiosos de economia no nosso país estão dizendo que está sendo a maior migração de renda que já houve no país. Ou seja, o dinheiro dos nossos impostos que vira Bolsa Família está indo para essas empresas. A maioria delas são internacionais, que criam alguns sócios aqui no Brasil, que levam os lucros para os paraísos fiscais. Então está sendo a maior fonte de transformação de renda que tem acontecido no país. Migração de renda do pobre para as grandes corporações internacionais. A maior parte dos viciados nesse tipo de jogo são das classes C, D e E. Problema social gravíssimo, irmãos. Gravíssimo. Ainda pensando em sociedade, em país, o problema é que normalmente essas corporações elas estão ligadas à lavagem de dinheiro, à corrupção, a financiamento ilegal. Quantos candidatos não se elegeram agora nas eleições municipais com fruto de dinheiro, de investimento, de lavagem de dinheiro e de financiamento ilegal. Então, o problema disso aí tudo é muito maior do que a gente pode pensar. Um estudioso da área estava dizendo que o Brasil não aprendeu nada com a máfia dos bingos no início do ano 2000, que exatamente criou um problema parecido, mas era muito menor em extensão porque não era digital. Hoje, está tudo na palma da mão. Ou seja, esses cassinos estão na mão de qualquer um, porque nós estamos na era digital. Então o impacto, irmãos, vai além das finanças, vai do âmbito social, vai do âmbito familiar, e o impacto é também espiritual. Então, algumas pessoas começam nos jogos como diversão, entretenimento, mas como toda forma de pecado, sempre vai iludir a pessoa. Eu sempre gosto de afirmar isso, irmãos. O pecado sempre vai levar você mais longe do que você quer chegar, sempre vai levar você a ficar mais tempo do que você quer ficar, e sempre vai levar você a pagar um preço mais alto do que o que você está disposto a pagar. Nunca esqueça, toda forma de pecado vai fazer isso com você. Vai levar você mais longe do que você quer chegar, vai levar você a ficar mais tempo do que você quer ficar, e vai levar você a pagar um preço maior do que o que você está disposto a pagar. Então não adianta, se você está desobedecendo a Deus em uma área,
se você está contrariando a sua esposa ou seu marido, se você está desobedecendo os seus pais, isso que você está fazendo vai levar você a ficar mais tempo, a ir mais longe e a pagar um preço maior do que você quer pagar. E não adianta você falar assim, não, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, eu sou responsável, eu tenho o controle das coisas, porque você não tem. E sabe qual é o problema do pecado? É que você nunca sofre sozinho. Você sempre vai fazer outras pessoas sofrerem com você. Você vai fazer as pessoas que amam você sofrerem com você. As famílias, seus amigos, seus irmãos na fé. Você vai fazer outras pessoas sofrerem por conta do seu pecado. Então, quando nós pensamos sobre vícios, é aterrador. É assim, irmãos, quando a gente olha o que está acontecendo no país, que falta de bons líderes, falta de princípios, de valores, de justiça, de honra, de verdade, né? Então, quando nós olhamos o desgoverno do nosso país, quando nós olhamos o desgoverno que acontece no mundo ocidental, de forma geral, quando nós olhamos a condição espiritual da população, irmãos, esse assunto aqui é um assunto que é objeto de oração mesmo, de clamor a Deus, a misericórdia de Deus, e que nós possamos ter um mínimo de conhecimento para ajudar as pessoas. Porque é muito provável, se nós olharmos aqui o grupo que nós temos aqui, que algumas famílias têm alguém que está sofrendo ou do vício da pornografia, ou de drogas, ou qualquer outro vício, ou inclusive esse dos jogos, né? Eu lembro de uma situação que, quando eu era pastor em Maringá, que eu atendi, tinha um casal muito querido. O casal vinha à igreja, participava dos cultos no final de semana. Eles haviam feito o curso Descubra, que a igreja oferecia, o tipo de curso Descubra. É um casal que a gente olhava, a gente começou a acompanhar, mas é interessante que o marido não se resolvia na sua fé. Ele não se resolvia. A gente via a ação de Deus, a gente via ele quebrantado, a gente via ele movido pelo Espírito de Deus, mas ele não tomava decisão. E eu ficava muito incomodado com aquilo, mas como que esse cara está assim nesse ponto, e ele não toma uma decisão por Cristo? Ele não se decide pelo batismo, ele não toma a decisão de realmente assumir que ele é discípulo de Jesus. E isso foram alguns meses. Passado assim, mais de 6 meses, eles deram uma afastada, né, se distanciaram, e aí depois, um dia eles me procuraram. E naquele dia eu fiquei sabendo a razão. O marido era representante comercial, ele viajava a semana inteira. Enquanto ele estava viajando, ele jogava, né? Ele jogava dinheiro. Ele já tinha perdido uma casa e a esposa não sabia. Então, quando a coisa caiu, ele contou para a esposa e eles vieram conversar. E é muito interessante isso. Eu não estou dizendo que todo mundo que tem muita resistência, que às vezes está na igreja há anos e não se batiza, não se rende a Jesus, está atrelado a um vício. Mas essa não foi a primeira vez que eu vi alguém que frequenta os cultos, que ouve o Evangelho, que entendeu o Evangelho racionalmente, que tem sido alvo da graça e da ação do Espírito de Deus, mas não se entrega e ninguém entende por quê. Eu já vi outras situações em que a razão é um vício oculto. É um vício que a pessoa não abre para ninguém, é uma vida secreta que essa pessoa tem, e ela não se rende. Não é porque ela não compreendeu que Jesus é o melhor, não é porque ela não entendeu que só há salvação em Jesus Cristo. A razão é que o coração está escravo de algo. Tem um outro ídolo aí dentro, e enquanto não se quebra esse ídolo, Jesus não pode ser o Senhor desse coração. Então, cabe sempre a reflexão para a gente. O meu testemunho nesse caso é que esse casal, para a glória de Deus, o camarada confessou o pecado, ele se arrependeu, e até onde eu pude acompanhar, eles estavam vivendo realmente a vida com Jesus. A esposa perdoou o marido, e eles uniram as forças e se levantaram dessa situação. Então, o que eu quero dizer é que mesmo que a Bíblia não condene especificamente o vício, ou os jogos, os seus princípios bíblicos desencorajam práticas relacionadas à ganância, à má administração de recursos, a falta de confiança em Deus e o potencial de prejudicar os outros e a si mesmo. Então, todo tipo de vício contraria esses princípios que são fundamentais no relacionamento do ser humano com Deus e com seu semelhante. Então, a Bíblia não está escrito não jogueis, não está mesmo. Mas lembre-se do que a Bíblia diz, para a sua edificação, para a sua vida de liberdade, para a sua vida de honra e glória a Deus, para a sua vida em cuidado com você mesmo, cuidado com o seu próximo, cuidado com a sua família. Se os vícios, então, representam um problema
espiritual, social e de saúde, irmãos. Saúde, inclusive, seja de ordem emocional ou física. Então, eles entram no âmbito ministerial da igreja local. Eles entram no âmbito da igreja. E, sobretudo, porque a igreja deve orar por libertação. E deve pregar o Jesus que liberta as pessoas dos seus pecados, inclusive dos seus vícios. Deve realmente pregar o Evangelho, que transforma o ser humano de dentro para fora, que permite com que ele diga não ao seu coração enganoso, não à influência da cultura sem Deus, e não às sugestões e tentações do diabo. Que permita com que essa pessoa resista ao diabo porque está sujeita a Deus. E quem está sujeito a Deus, resiste o diabo e o diabo foge da gente, ou foge dessa pessoa. Nós precisamos orar, irmãos, por libertação. Nossa sociedade é doente. Nossa sociedade está morta espiritualmente nos seus pecados. Eu quero terminar então levantando a seguinte pergunta: como que se protege e uma pessoa pode se libertar? Se proteger e se libertar de um vício do jogo. Aliás, a pastora Marinês falou do vício da pornografia. Se você não estava aqui domingo passado, assista essa mensagem. E os princípios que ela colocou lá também de libertação, também funcionam para outros vícios, inclusive para o vício de jogos. Mas eu quero enfatizar aqui algumas coisas. Primeiro, confissão. A Bíblia fala de confissão a Deus e às pessoas, né? A confissão é você trazer à luz uma área da sua vida que está em secreto. Sempre que você traz uma área da sua vida que está oculta, que ninguém conhece, você tira o poder de domínio desse pecado. Qualquer pecado que nós confessamos a Deus e às pessoas, nós tiramos a força desse pecado. Eu posso dizer que já é 50% da sua vitória o reconhecer e o confessar. Ah, eu vou confessar para todo mundo? Não, você pode confessar para alguém que você confia. Você pode confessar para o seu cônjuge, você pode confessar para o seu líder de GC, para o seu pastor, para um irmão na fé que caminha com você. Mas precisa haver confissão. Eu preciso tirar a carta da manga, eu preciso tirar o poder que essa tentação, que esse pecado exerce sobre mim, pelo fato dele estar na obscuridade da minha vida. Então a confissão é sempre o primeiro passo para que alguém seja liberto de qualquer pecado, inclusive o pecado dos vícios, o reconhecer, né? O reconhecer. Segunda coisa é o desejo de parar, porque como que uma pessoa que não quer pode receber ajuda? Eu sempre digo para as pessoas, às vezes as pessoas falam: pastor, não, porque eu estou com um tio, estou com um primo, estou com um filho, estou com o meu marido, estou com a minha esposa nessa situação. A minha pergunta é: ela quer ajuda? Quer ajuda? Alguém aqui consegue ajudar alguém que não quer ajuda? Você consegue ajudar alguém que não quer ajuda? Você consegue ajudar um alcoólatra que não quer ajuda? Que não reconhece que é alcoólatra? Você consegue um viciado em drogas? Em medicamentos, em pornografia? Se a pessoa não chega ao ponto de querer, e é por isso que eu vejo a misericórdia de Deus em permitir que soframos as consequências dos nossos vícios, dos nossos pecados, porque Deus permite que soframos as consequências para que possamos ver com os nossos olhos aonde nos metemos, o que estamos sofrendo e fazendo as pessoas que nós amamos sofrerem, para que a gente possa ter um mínimo de desejo. Eu preciso me libertar disso. Eu preciso. Eu estava lendo um testemunho lindo de um cara que hoje lidera um ministério na área de recuperação de drogados, que ele, por mais de 10 anos, foi viciado em heroína. Testemunho extraordinário da graça de Deus. E aí ele contando a sua experiência. Então, como ao sofrer tudo que ele sofreu, ao destruir sua família, como ele chegou no ponto de desespero, de dizer assim: me ajude. Chegou ao ponto de desespero: eu preciso de ajuda. Eu não dou conta. É quando o ser humano chega nesse ponto assim: eu preciso de ajuda, eu quero, porque eu não dou conta. Eu cheguei no fundo do poço. É que, então, isso pode acontecer, a libertação pode acontecer. Jesus disse em Lucas 9:23, né, irmãos? Se alguém quer, vira após mim. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, há necessidade de que esse ser humano reconheça a sua miséria e queira, pelo menos queira, mesmo que ele não tenha nenhuma condição de sair de onde ele está, mas ele queira. E aí então ele pode receber ajuda da família, da igreja, de irmãos, do governo, seja de quem for, mas buscar realmente ajuda. Terceira é a rede de apoio. Isso inclui a família, isso inclui amigos, isso inclui irmãos da fé. Precisamos de rede de apoio, as pessoas precisam disso, eu e você precisamos. Mesmo que não estejamos enfrentando problemas graves, nós precisamos da vida em comunidade. Agora você imagina uma pessoa que tem um pecado secreto, você imagina alguém que está mentindo para o seu cônjuge, ou para os seus pais, ou para os seus filhos, você imagina alguém que mente para a sua família, para os seus irmãos,
para a igreja, que mente, que tem uma fachada miserável e ele está apodrecendo por dentro no seu pecado. Como essa pessoa precisa de rede de apoio. É por isso que ela precisa confessar para alguém, ela precisa saber, outras pessoas precisam saber do seu pecado, isso envolve prestação de contas. Quantas vezes na igreja a pessoa, ela precisa saber que outros sabem, que vão perguntar para ela como ela está. Se ela bebeu nessa semana, se ela jogou nessa semana, se ela viu pornografia nessa semana, alguém que vai perguntar para ela, que ela vai ter um senso de prestação de contas. Porque isso ajuda demais essa pessoa a se fortalecer. Quarta coisa, quem é viciado nessa área, como em outras áreas, obviamente, não podemos descartar o tratamento psicológico. Isso pode envolver o uso de terapia e até, se necessário, o uso de medicamentos. Em alguns vícios, né? E mesmo no vício de jogos, às vezes precisa de uso de medicamentos para que essa pessoa saia, né, desse estado de profunda dependência do que ela está vivendo, ou do seu surto emocional, né? Então, aliás, segundo a psicologia, o vício não tem cura. É um problema crônico. Vai acompanhar essa pessoa o resto da vida. E é por isso que ela precisa de rede de apoio, ela precisa de tratamento, ela precisa se fortalecer. Não é verdade? Eu e você sabemos, Jesus liberta as pessoas, claro que liberta. Mas se você foi liberto de qualquer vício, obviamente você vai ter cuidados, você tem que mudar sua rotina, seu comportamento, seus ambientes, para que você não seja exposto de novo à tentação. Novamente o texto do apóstolo Paulo, você que está em pé, olhe para que não caia. Então, obviamente, muitos de nós fomos libertos de vícios, do pecado que nos escravizava. E o que nós fazemos então, é que nós precisamos ver aquela área como área de fraqueza. E em outro momento eu vou falar mais sobre esse ponto. Mas algumas pessoas precisam de tratamento psicológico, elas não vão conseguir. Porque o vício tem a ver com o vazio da alma. Há gatilhos emocionais que empurram pessoas para os seus vícios. O vício tem a ver realmente com questões de infância, com questões do ambiente familiar. Tem vários fatores, não é um único fator, são vários fatores. E a última coisa aqui é andar em espírito, que eu já mencionei, conforme Gálatas 5,16. Andar em espírito, nunca satisfareis os desejos da carne. Andar em espírito, irmão. Uma pessoa pode chegar nesse ponto, ela conhece Jesus e ela alimenta o seu espírito, ela caminha com Deus na palavra, na oração, na comunhão com os irmãos, em serviço no reino de Deus, e isso fortalece, faz com que o Espírito de Deus esteja inundando o seu coração e fortalecendo cada dia. A nossa fonte de poder, irmãos, contra a tentação e o pecado, contra as ciladas do diabo, sejam elas quais forem, é o próprio Deus. É por isso que Deus enviou o seu Espírito para habitar o meu coração e o seu coração. É por isso que nós temos esse recurso que é poderosíssimo. É Deus em nós. É o poder de Deus em nós. Eu sou fraco, miserável, sujeito a todo tipo de pecado, todo tipo de vício. Se não fosse Jesus, já teria me acabado no pecado. Mas o poder de Deus é maior. Não foi isso que o apóstolo João disse? Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. É maior aquele que está em nós, irmãos, do que aquele que está no mundo. E muitas vezes, no nosso cristianismo, a nossa geração de cristãos, nós estamos vivendo um cristianismo muito mais humano que espiritual. Olhando para os nossos recursos, buscando em nós mesmos a vitória sobre a tentação e o pecado. Não, a vitória está em Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele é realmente presente na hora da angústia. Nossa vitória está no poder do Espírito para não cumprir o desejo da carne. Para crucificar-me a mim mesmo, para negar a mim mesmo cada dia, tomando a minha cruz e seguir Jesus. Então, não só racionalize o seu pecado, não só racionalize o seu vício. Há um poder espiritual disponível a você em Cristo, que é o poder do Espírito Santo. Esse poder, irmãos, que nós precisamos nos conectar todos os dias. Todos os dias. Eu falei do texto de Paulo, verso 1 a 3, que reflete essa humanidade fora de Cristo. E eu queria terminar com o texto, porque ele diz assim que essa é a condição. Estamos mortos em nossos delitos e pecados, estamos debaixo da influência do mundo, do diabo e da nossa natureza pecaminosa, a nossa carne. Mas olha o que diz o verso 4 desse mesmo texto, em Efésios 2, que eu sempre achei glorioso. Ele fala, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, eu achei que o aleluia e o amém ia ser retumbante. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, eu vou ler de novo, você não entendeu? Vou ler de novo.
Todavia, nossa condição era de miséria, de morte, de desgraça, escravos do pecado, escravos de nós mesmos, escravos nas mãos do diabo, fantoches nas mãos do diabo. Nossa condição era exatamente essa, sujeitos a todo tipo de influência do mundo, guiados por uma cultura sem Deus. Irmãos, essa é a nossa condição, sem nenhuma capacidade de ver o amor de Deus, sem nenhuma capacidade de nos reconciliar com Ele, sem nenhuma capacidade de nos relacionarmos com Ele. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, não nos deixou nessa condição. Aleluia! Glória a Deus! Ele não nos deixou nessa condição de miséria, porque Ele nos deu vida. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele nos deu vida com Cristo. Com Cristo. Se você está aqui sem Cristo, você está morto. Se você está aqui com Cristo, você tem vida, e vida em abundância. É o que a palavra de Deus diz. Você tem vida. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pastor, mas eu estou sentado aqui agora, eu sei que você está aqui. Espiritualmente nós estamos no mesmo lugar que Cristo está. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele nos habita na pessoa do Espírito Santo. Paulo está dizendo aqui que nós somos salvos. Que texto riquíssimo, irmãos. Eu acho que eu vou até 12:30 pregando esse texto aqui, mas não vou não. Que texto maravilhoso. Somos salvos devido à riqueza da sua misericórdia. Somos salvos devido ao seu grande amor por nós. Somos salvos pela sua maravilhosa graça. E é por isso, irmãos, que nós vamos orar nesse momento por libertação. Há um Deus que jamais falha. Que apesar da nossa condição, existe um todavia, existe um mas. Deus não nos deixou na miséria. A população brasileira, irmãos, assolada pelo pecado, pela miséria social, econômica, irmãos, assolado pela miséria, nos relacionamentos familiar, emocional, todo tipo de miséria que assola, não é só o problema, a miséria financeira, tem uma fonte maior que a miséria espiritual, e a igreja é centro de salvação para essas pessoas, a igreja é fonte de esperança, porque se a igreja apresenta Cristo Senhor, então ela se torna fonte de esperança para essa sociedade perdida. Se você está aqui hoje, como eu disse, talvez você diga assim, eu não sou um viciado. Aleluia, glória a Deus por isso. Se você não é, Deus está querendo chamar você a orar por alguém que é, a ajudar alguém que está num vício, a mostrar que existe um caminho, que existe esperança para essas pessoas, seja o vício qual for. Agora, se você está aqui nessa manhã, e você diz, eu não sou viciado, mas ligado ao vício, eu quero perguntar, você não tem nenhum pecado oculto? Você não tem nenhum pecado que precisa ser confessado para Deus e para mais alguém no seu círculo de relacionamentos? Algum pecado que está te escravizando, está te assolando? Às vezes até uma coisa lícita, mas que não convém. Às vezes uma coisa lícita que está te dominando e te impedindo de caminhar de verdade com Jesus de todo o coração. Irmãos, nós vamos começar amanhã uma campanha de 10 dias de jejum e oração. Eu apelo a você, aproveita essa ferramenta, é uma ferramenta, é só para a gente se mobilizar em jejum e oração. Não tem nada mais espiritual que isso, do que já é espiritual, que é orar e jejuar. Consagre-se ao Senhor, abra mão de uma refeição para dobrar os seus joelhos e orar a Deus, ler a palavra. Pague um preço de oração por você mesmo, pela sua família, pelas pessoas que você ama. Pague um preço de oração pela igreja de Jesus nesse mundo, que tanto carece desse poder do Espírito. Para a nossa igreja local. Amanhã nós vamos começar a reunião de oração às 7h07 lá no Instagram. Pode colocar aí para mim, se tiver aí as informações do jejum. 7h07 nós começamos no Instagram, no meu Instagram, tá bom? Então, se você pode conectar lá comigo, mas amanhã às 7h nós vamos ter uma reunião presencial de oração. Nesses 10 dias, segundas, quartas e sextas, nós vamos ter reunião presencial de oração às 19 horas. Nos grupos nós vamos estar orando, todos os locais ao longo da semana. Mas cada dia, eu estou contando que Deus está levantando aqui, homens e mulheres, jovens e adolescentes, que vão estar também em jejum e oração. Orando por nossas próprias vidas, orando pela vida das pessoas que amamos, orando pela igreja, e orando por esse mundo que tanto carece da graça de Deus em Cristo.